Olá pessoal, meu nome é Joseni Araújo, mas acho que vocês já sabem disso, professor de redação. Esse vídeo exclusivo do pessoal do 7º ano, e vamos fazer aqui a correção das páginas do capítulo 5, páginas 67 até 71 do livro didático. O que acontece? Vamos tentar fazer o detalhamento dessas respostas aí, da aula que nós já demos hoje de manhã, mas como eu prometi para as turmas, vou fazer esse vídeo para que fique mais claro, já que a gente não conseguiu gravar hoje pela manhã. Então, vamos lá. Página 67. Na página 67 do teu livro didático você tem o seguinte: tem lá, leia o texto a seguir, saúde e fitness quando ser mãe vira obsessão. Essa questão, inclusive, foi muito debatida hoje de manhã em razão da pergunta que a gente vai ver agora. Você tem lá uma matéria, né, da revista Época, que fala lá da Adriana Ilescu, romena de 66 anos, que tornou-se mãe. Aí a primeira pergunta é a seguinte: esse texto é um relato pessoal ou jornalístico? Lembrando que o nosso gênero textual, nesse momento, é relato, né? Pra gente não esquecer. Vamos lá. Esse texto é um relato pessoal ou jornalístico? Justifique sua resposta. Todo mundo sabe que o tio gosta muito dessas perguntas que tem um justifique sua resposta, porque se você justifica é porque você de fato aprendeu. Se você não consegue justificar é porque você não sabe, ou está chutando, ou está tentando responder qualquer coisa. Então, quem é meu aluno sabe que quando você consegue realmente entender, você tem que ter condições de responder o tal justifique sua resposta. Não fui eu que fiz essa questão não, mas eu adoraria ter feito. Então, é um relato pessoal ou jornalístico. O que aconteceu? A maioria das turmas, a maioria dos alunos das turmas, respondeu que o relato era pessoal. E qual foi o motivo do equívoco, que é bem pertinente? Vamos raciocinar. O relato é de uma... Na verdade, a história é de uma pessoa. Relato pessoal é de uma pessoa com uma certa idade e que tem seu filho com 66 anos. Tá. Aí muitos alunos foram levados a erro por causa disso, porque era a história da senhora e tudo mais. E o que é relato pessoal? Relato pessoal é o gênero textual que fala de ações particulares, restrita a um número bem pequeno de pessoas. Você vai falar a respeito de situações particulares, subjetivas e tudo mais. O que acontece? Existe uma diferença aí para a gente entender que esse relato ele não é pessoal, ele é jornalístico. Está falando sobre uma pessoa? Naturalmente está falando sobre uma pessoa. Mas o que acontece? O que acontece com essa pessoa ganha notoriedade. Ganha notoriedade até porque ela é uma pessoa com uma idade avançada e indo contra tudo aquilo que a sociedade diz, ela teve o filho dela. O que acontece? O que acontece aí? Isso aí, inclusive diz a matéria que ela na época, né, que 24 de janeiro de 2005, na época ela foi a pessoa, no caso a mulher, mais idosa a dar à luz, tá? Segundo a matéria. Então, se ela bate o recorde, ela já tem uma diferença. Ela é mais alguma coisa. Ela é a mais idosa a dar à luz. Isso já ganha um contorno já de notícia. Ou seja, tanto que ela é romena e está aparecendo numa revista brasileira, a revista Época. Então, por esse acontecimento, com essa pessoa ganhar essa notoriedade, que é interessante para o país dela, a Romênia, e para o mundo, porque isso envolve saúde, envolve a ciência, envolve questões de sociedade, então isso passou a ser um relato jornalístico. Então, por favor, vamos entender a diferença entre relato pessoal e relato jornalístico. Relato pessoal só interessa a pessoa, só interessa o círculo de amizades dela e ponto. Relato jornalístico. Vamos pegar essa mesma pessoa. Essa pessoa já tem notoriedade. Todo mundo conhece. Tudo que ela faz vira notícia. Relato jornalístico. Um exemplo que eu dei na aula hoje cedo. O professor Joseni, todo mundo sabe que a gente gosta de viajar e tudo mais, enfim. O professor Joseni resolveu viajar para Dubai. Marca esse dia. Resolveu viajar para Dubai.
Aí teve até alguém que falou assim, tá, mas quem é o professor Joseni, né? Quem é... A gente até conhece, mas fora daqui ninguém conhece. Exatamente esse é o ponto. Eu pegando o avião indo para Dubai, todo mundo vai para Dubai, hoje não, que nós estamos em época de pandemia, mas muita gente vai todos os dias, muita gente viaja todos os dias, então isso não traz notoriedade. Imaginemos nós que o professor Joseni fique famoso. O Brasil inteiro passe a conhecer o professor Joseni. Aí pode ser que esse fato ganhe um contorno de notícia, porque pode ser que a partir daí tudo que eu faça vire notícia. Vamos pegar o caso de pessoas famosas. Barack Obama todo mundo conhece. Então, Barack Obama veio para o Brasil. Barack Obama veio para o Brasil é notícia. Relato jornalístico, todo mundo conhece. Ex-presidente dos Estados Unidos, figura notória. Então, ele fez uma viagem, veio para cá, todo mundo quer saber o porquê. Relato jornalístico. Ele é uma pessoa com notoriedade. Então, a diferença entre relato pessoal e relato jornalístico é a esfera ao qual ela, aos atos que ela produz, causa interesse. Por exemplo, no meu caso, o que provoca interesse dos meus atos são as escolas em que eu trabalho. Né? Só conhecendo as escolas em que eu trabalho. Agora, saiu da esfera, não interessa o que eu estou fazendo para o meu município, não interessa o que eu estou fazendo para o meu estado, não interessa o que eu estou fazendo para o meu país, pouco importa, porque eu não sou conhecido. Agora, se você passa a fazer alguma coisa com um contorno, com uma visibilidade maior, por exemplo, o professor Joseni ganhou o prêmio de melhor professor do universo. Aí já mudou. Esse prêmio, que é do universo, quer dizer, eu estou concorrendo com professores de Marte, de Netuno, de Saturno. Então, essa coisa já dá um contorno de notoriedade. Então, nesse caso, essa informação já seria um relato jornalístico. Ok? Então, o relato pessoal, a diferença do relato pessoal para o relato jornalístico é a esfera, principalmente a qual ela causa interesse. Se esse interesse é municipal, estadual, federal, mundial, enfim, é relato jornalístico, ok? Porque se você pensar, as notícias acontecem com pessoas, tá? Então, ou elas dão causa, ou elas fazem parte, enfim. As notícias acontecem com pessoas, então não vamos confundir relato pessoal, só porque aconteceu com uma determinada pessoa. Você pode até não conhecer, mas ela produziu, no caso aqui, ela produziu um fato com notoriedade. Ela é a mais, tanto que vocês devem conhecer o livro Guinness dos Recordes. É aqueles que causam mais estranheza ou mais notoriedade em razão de fazer uma determinada coisa. Ela deu à luz com 66 anos e isso é de interesse de muita gente. Deu para entender, então? Esse relato aqui é de... Teve até um aluno que chamou a atenção assim: professor, mas se apareceu na revista, já me dá a ideia de ser relato jornalístico. Boa sacada. Boa sacada. Por quê? Revista Época, já tá lá, a revista já me dá a ideia de que é um relato jornalístico, né? E se você tem lá uma notícia que causa, de repente, esse impacto todo, você confirma a sua história aí. Fechado? Então, número 1, relato jornalístico. E a justificativa da resposta é que ela é de interesse amplo, né? Interesse em nível mundial, nesse caso aqui. O interesse de nível mundial, tanto que aconteceu na Romênia. E aqui no Brasil a gente está lendo essa notícia. Número 2. O texto aborda, o mesmo texto, tá? Da página 67. O texto aborda uma problemática bastante específica e incomum. Identifique-a e escreva com suas palavras. A gente acabou de dizer, eu até comentei isso na aula, acabou de dizer explicando a questão anterior, né? Eu disse também o seguinte: interpretação de texto, isso aqui é uma interpretação de texto. A interpretação de texto envolve você não ir além do que o texto diz e não ir aquém do que ele quer dizer. Ou seja, você tem que chegar a ele, não ficar antes dele, nem passar por ele. Você tem que interpretar somente o texto. Pode até soar assim redundante o que eu estou falando, mas é um fato.
Muita gente errou a segunda questão ou não soube responder porque errou a primeira. Porque a partir do momento que você mantém um relacionamento mais íntimo com o texto, você o conhece e dificilmente o erra. Então aqui, se eu sei que é um relato jornalístico por quê? Porque a pessoa ela desenvolveu um fato que causou uma atenção. Chamou a atenção de alguém. E chamou a atenção de alguém por quê? Porque era uma pessoa de uma idade avançada e, independente da idade avançada, ela teve um filho, o filho, graças a Deus, nasceu saudável. E isso é comum? Não, isso não é comum. Ok? Então, essa é a resposta. Você pode escrever dentro das suas palavras de qualquer maneira. Número 3. O trecho "não vejo explicação social ou emocional para uma mulher querer engravidar nessa idade" fala de uma das pessoas envolvidas nesse relato, contribui enfaticamente para as diferentes visões sobre a problemática. Você concorda com essa opinião? Justifique sua resposta. Isso aqui é uma resposta pessoal, mas a gente discutiu bastante isso em aula hoje pela manhã. É claro que a opinião sendo pessoal, você vai concordar sim ou discordar não. Mas, claro, você vai ter que dar uma resposta que seja coerente. Para ser coerente, você tem que entender. O que é uma explicação social? A sociedade fala alguma coisa sobre isso. A sociedade diz, pô, você vai ter filho com uma certa idade, isso é perigoso para você, perigoso para o bebê. Outra coisa, a criança vai nascer, pode não, a mãe pode não ter condição de acompanhar o crescimento da criança, enfim. A sociedade, de maneira geral, diz isso. Então, é uma explicação social. E qual a explicação emocional? A explicação emocional é a seguinte: ela, na verdade, por ter riscos de saúde, ela pode, de repente, não resistir, a criança pode, de repente, não resistir. Então, a explicação emocional gira mais ou menos em torno disso aí. E, claro, isso envolve também a preocupação dos familiares, de pessoas em volta e tudo mais, fazer esse tal questionamento. Aí, você acha que, depois de tudo isso, você concorda com a opinião da pessoa que explicou sobre isso, que a mulher... que a mulher não deveria engravidar na idade, não vi explicação, ou ela deveria engravidar independente do que disseram. Tivemos respostas bastante interessantes pela manhã, aguardo a sua também. Então, esse foi a página 67, agora a página 71. Na página 71, você tem lá, número 1, que é uma interpretação de texto da produção que está na página 68 a 70, Quintal de Casa, de Volney Ribeiro. Primeira pergunta. O relato pessoal narra experiências, situações vividas, destacando a temporalidade. Ok, isso é uma afirmação. Letra A. Em que pessoa é relatada a história? Outra questão que a gente tem que levantar aqui. A pergunta foi: em que pessoa é relatada a história? Você não vai responder narrador-personagem. Ele não perguntou qual tipo de narrador. Ele perguntou em que pessoa é relatada a história. A história é relatada em primeira pessoa. Tá? Ah, mas professor, narrador personagem em primeira pessoa. Eu sei. Que bom que você saiba. Agora, não foi a pergunta feita. Interpretação de texto é isso. Você vai ler o que ele está perguntando e se limitar a responder o que ele pergunta. Se você responde aqui... Em que pessoa é relatada a história e você responde narrador-personagem, está errado. Ele não perguntou o tipo de narrador, ele perguntou a pessoa. Tá? Então a resposta é primeira pessoa. Aí, se você quiser completar em primeira pessoa narrador-personagem, é com você. Tá? Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte: você não tem que responder aquilo que ele não perguntou. Ele não perguntou o tipo de narrador. Ele perguntou em que pessoa está. E a pessoa que está é primeira pessoa. Essa é a resposta da letra A, do número 1 da página 71. Letra B. Que tipo de linguagem predomina no texto? Justifique sua resposta. A linguagem que predomina no texto é a linguagem formal, porque durante a maior parte do texto ele respeita as normas gramaticais, ele usa o padrão culto da língua portuguesa. A gente não está falando lá de algumas pequenas falas, que você tem lá alguma coloquialidade, onde, claro, como são crianças conversando, é interessante que ele passe com naturalidade a conversa. Mas a maior parte do tempo a gente tem lá o predomínio da norma da linguagem formal, norma culta da língua portuguesa. Ok? Letra C.
Quando ocorreu o relato em que lemos? Quando ocorreu o relato que lemos? Vamos lá. Nós paramos a correção nesta letra aí. Por que a gente parou a correção nessa letra aí? Por quê? O livro traz um gabarito, é lógico, e o gabarito do livro traz ocorreu na infância da narradora personagem. Ponto. Tá? É o que o livro traz como gabarito. Só que houve uma questão levantada por um aluno que sinceramente eu não lembro agora. Mas, professor, em qual momento do texto que ele diz lá que é na infância? Se você for procurar, realmente você não vai achar. Ah, aconteceu na minha infância. Você não vai ver isso. E ele falou assim, eu coloquei numa tarde, eu coloquei numa manhã. Tá certo? Como na hora eu li rápido e não consegui identificar se ele dizia claramente, ou no caso ela não dizia claramente, na infância, numa manhã, numa tarde, a gente deixou para explicar nesse momento aí. Então a resposta agora é a confirmação do gabarito. A resposta é, ocorreu na infância da narradora personagem. Vamos acompanhar o texto lá? Olha só. Acompanhando aí na página 68, primeiro, a gente vai ter, eu vou só antecipar o seguinte, nós vamos ter algumas marcas de tempo ao longo do texto. Essas marcas de tempo vão nos levar à resposta e eu vou explicar o porquê. Acompanha lá contigo. Página 68. Terceiro parágrafo. Início do parágrafo. Diz o seguinte. Mas ela diz lá tudo que aconteceu lá no quintal. Fala lá da segunda casa. Enfim. Terceiro parágrafo. Mas houve uma tarde diferente de todas as outras. Foi a primeira marca de tempo que eu vi. Mas uma primeira marca clara de tempo que eu vi. Mas houve uma tarde diferente das outras. O que confirmaria a resposta do aluno. Professor, acho que é uma tarde. Tá, legal. Mas vamos avançar no texto aí, porque não é a gente não está interpretando um parágrafo, está interpretando o texto, ou esse fragmento textual aqui. Continuando. Passei do terceiro parágrafo, quarto, quinto parágrafo agora. Não desistimos facilmente. No momento em que aí aconteceram várias coisas, ele colocou outro momento lá que é uma outra marca de temporalidade. No momento, naquele momento lá, durante a tarde, não sei, aconteceu alguma coisa. Aí, próximo parágrafo. Terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo. Sexto parágrafo. Aí tem lá, na terceira linha, pensávamos, as horas se passavam. Aí eu vou pensar. Estava lá numa tarde, no momento, as horas se passaram, então a tarde foi avançando, provavelmente até o final dela, início da noite. Aí eu tenho uma outra marca de tempo. No dia seguinte, novamente, já passamos de um dia e fomos para o outro. Tá? Começamos em uma tarde, avançamos a tarde, terminamos a tarde, entramos aí na noite, não diz especificamente isso, mas a ordem cronológica nos diz isso. No dia seguinte, então já temos aí 2 dias envolvidos. E isso é importante, tá? Temos o segundo dia envolvido. Isso está no início do 7º parágrafo. Passou o 8º, 9º parágrafo, né? Sem nenhuma marca clara de tempo. 10º parágrafo já na página 70. É o primeiro da página 70. Tem lá. Logo, acho que era depois do almoço. Lembra que ele falou no dia seguinte, depois do almoço, normalmente, e depois da metade do dia. Então, aconteceu alguma coisa na manhã desse dia e agora eu estou aparentemente na parte da tarde, né? Aí tá, 10º parágrafo passa, 11º, aí entro no 12º parágrafo. No final da tarde, o que confirma que eu já estava na tarde. Então, no final da tarde do segundo dia... Então, estou acompanhando o raciocínio no final da tarde do segundo dia, né? Aí passa aí os capítulos, passa aí os parágrafos e chego lá no último parágrafo. No último parágrafo diz o seguinte: fui-me embora triste, com remorso e aborrecida. No caminho veio-me a retrospectiva dos 2 dias de aventura. Então isso é importante. Então foram 2 dias, o tempo aí relatou 2 dias. Foi um relato pessoal de 2 dias lá da narradora personagem. Aí quais são as possibilidades de resposta? O tempo passou-se em 2 dias. 2 dias de quê? 2 dias de vida. Legal. 2 dias de vida, é interessante que você
Fecha o lapso temporal. Notoriamente são crianças, por isso 2 dias na infância. Ah, mas eu continuo criança. Legal. Você teve 2 dias de infância antes disso. Ok? Por quê? Qual foi o argumento? Professor, não está claro aí que o narrador deixou de ser criança. De fato, não está claro que ele deixou de ser criança. Mas, de qualquer forma, foram 2 dias de vida de uma criança. Se foram 2 dias de vida de uma criança, são 2 dias de vida na infância. Deu para entender? Ok? Caso vocês ainda tenham dúvidas, vocês podem me fazer contato pela manhã ou pela tarde, tá? Durante o dia, por favor, até umas 17, 18 horas eu estou atendendo aí através do WhatsApp, quem tira as eventuais dúvidas. Acho que com essa explicação não haverá dúvidas, tá? Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês, foi um prazer brincar com vocês, na verdade foi um prazer inenarrável estar com vocês. Até a próxima, pessoal.